Olá, boa noite a todos, como estáis? Estáis bem? Como foi o domingo de Páscoa e as coisas da Páscoa foram coisas lindas para vocês ou não? Foi lindo? Que bom. Cada um à sua maneira, não é, Alzira? Boa noite, como está, Alzira? Irânia Cachumbu, boa noite. Estão todos bem? Muito bem, sim, senhora. Boa noite a todos. Marcia Teodoro, como estás? Passaram uma boa Páscoa, Maria Henriques? A Páscoa foi boa ou não? Foi boa? Boa noite, Graziela Calado e Tulia Veloso, um abraço fraterno. Agora é que estás a dizer um desejo uma feliz Páscoa? Estamos a acabar o domingo de Páscoa. Helena Martins, olá, boa noite. Então, como foi a vossa Páscoa? Rosário Santos, como está? Boa noite, um abraço. Ai, hoje foi o almoço em família em minha casa. Olha, hoje não pude almoçar com ninguém porque estive com síndrome vertiginoso e ainda estou um bocadito. Vamos ver se eu consigo fazer a jornada até à noite. E tu, Dete Margarida, passaste um bom domingo de Páscoa? Boa noite, filhota. Passaste? Ai, passaste Foi um dia normal. Oh, só um dia normal? Nélia Capela, boa noite, Nélia. Para todos. Fátima beijou. Como foi a Páscoa? Foste à missa? Fátima beijou que devias ter ido à missa da Páscoa. Então, estão todos bem, não estão? Isilda Paz, boa noite. João Batista, boa noite. Aí houve Páscoa, João Batista. Ou aí não há Páscoa? Onde tu estás? Sandra Fernandes Nanecas, boa noite. Elisa Domingos, boa noite. Boa noite a todos, diz a Rosário Santos. Maria de Souza, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Fui à missa, mas esqueci-me de tirar a fotografia. Só me lembrei à tarde. Oh, Mónica, então. Ricardo Fernandes, então como passaste as tuas meninas a Páscoa e a tua esposa, tudo bem? Houve aí Páscoa, João Batista. São católicos. Oh, pronto. Está bem. Sou Páscoa, muito bem. Amanhã posso ir aí com as meninas, podes? Fui às cerimónias 3 dias e não tiraste uma fotografia para mim, Fátima Beijoco. E pintaste assim alguma coisa que gostasses muito? Foi em família, tudo bem, disse o Ricardo Fernandes. Teresa Neto, boa noite, abraço fraterno. Podemos falar esta semana, mas ainda não sei quando. A casa era para falarmos a semana passada, mas não podia. Pintaste uma casa? Ana Costa, como foi a tua Páscoa? Maridito Ferreira, um beijinho para ti. Como é que passaste a Páscoa? Ah,
assim, a tua casa. Olá, Diolinda, boa noite. Tudo bem? Estão orientadas sim, João. Se tivesse alguma coisa de perigo, já te tinha dito. Luís Silva, boa noite. Fernando, um forte abraço. Com saúde. Olha, eu pensei com saúde. Tu viste o síndrome vertiginoso, já não foi... Estou com síndrome vertiginoso, já não foi nada com saúde. Bem, foi com saúde, mas não foi. Paulo Mendes, passaste bem a Páscoa ou aí não há Páscoa? Cláudia Figo, boa noite. António Luís, boa noite para todos nós. Acho bem. Boa noite também para toda a tua família. José Almeida, boa noite. Em casa da Sandra, mais a nossa filha. Então já foi bom. Uma boa noite a todos e boa semana para todos, diz Joaquim Bastos. Isilda Santos, olá irmã, é a Bia. Olá Bia, passaste uma boa Páscoa, portaste bem? Sofro imenso com esse síndrome, com o síndrome da Páscoa. Ah, com o meu síndrome também. Ai, sofre-se muito, sofre, ó Sandra. Quando se tem, é sempre 2 ou 3 dias, 4 dias. Pois é. E é muito limitativo. Por isso é que eu hoje não vou olhar assim muito para o telemóvel, às vezes olho para aqui, para ali, que é para não ficar ainda pior. Oh, bem, eu não desmaio porque vou-me deitar e fico na cama. Conceição Ribeiro, boa noite. Mas pronto, é bom que todos passamos bem a Páscoa. Está melhor, padrinho? Ainda não, afilhado. Ainda não estou melhor. Pois é, eu esta tarde estava aqui a pensar. Espero que todos tenham passado bem a Páscoa. Espero que tenham passado uma boa sexta-feira, um bom sábado e um bom domingo. Que todos estejam bem. Maria Coutinho, boa noite. Graciete, boa noite também para si. Comeu muitas amêndoas? Não comi muitas amêndoas. Não podia comer. Não comi muitas, bem poucas. São os cristais. Não, no meu caso não é os cristais. Se fosse, a gente dava um jeito e eles iam. O que tens, maninho? Já disse, estou com síndrome vertiginoso. Tu não sabes o que isso é, ainda bem. Oxalá que nunca venhas a ter. É bom é que todos passem as coisas bem, que estejam em paz e tranquilidade, que possamos iniciar esta semana muitíssimo bem. Que possa correr, que possamos ter as atitudes mais positivas e mais em conformidade com
a nossa evolução, por exemplo. Precisamos ter mais alegrias no nosso coração e para isso não é preciso muitas coisas, porque para termos alegrias é só nos esforçarmos um bocadito. Eu estava a dizer que esta tarde, quando estava quietinho, para não estar com tanta assim a sentir-me tão mal, veio-me a palavra à cabeça, culpa. Quem é que já sentiu culpa? Todos. Ilídio, estás bem? Ilídio Santos. Estás bem? Espero que sim. É verdade, Maria de Sousa. Por acaso nunca me aconteceu, porque eu tomo logo as devidas precauções, mas quem não tomar... Eu vou assim, tenho andado com o síndrome vertiginoso e Ilídio Santos, e isto é muito limitativo. Vamos ver. Bem, então... Urgentemente, Beata, mas aconteceu alguma coisa para ir aqui urgentemente, depois a gente fala por telefone. Marlene Cordeiro, boa noite para todos e um grande beijinho para o Sr. Fernando. Está bem, Marlene. Alexandre Ferreira, boa noite a todos, diz ela. Boa noite a todos. Alexandrina. As melhoras rápidas. As rápidas melhoras. Sabes, isto às vezes só melhora mesmo passando um tempito. Eu faço medicação para isso, não é? Mas às vezes tem minhas crises. Então, houve já duas pessoas que dizem que sentiram. Sim, e deite-me, Maria de Sousa. Cici Santos, boa noite, amor e gratidão. Ainda não me esqueci, eu só perguntei a quem de vocês. Olá, Carlota. Então, tivestes muitos, sei lá, olha, ovos da Páscoa. Tiveste ovos da Páscoa. Carlota, eu já senti culpa, sim. Está bem? Está bem. É que esta tarde estava a pensar e houve uma coisa que, entretanto, que foi essa da culpa. Obrigada. Não fui à missa, por isso não o levei lá. Pois, logo, e não foram à missa, não levaram lá, ninguém foi à missa, não me levaram lá. Prontos. Quem não sentiu culpa? Eu tive culpa, não é ter, é sentir culpa. Culpa. Então vamos falar sobre a culpa hoje, porque é uma coisa interessante que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas sentem-se às vezes culpadas com o que não devem. Há determinadas coisas que têm que acontecer na nossa vida. Às vezes até uma discussão acesa e grave uns com os outros tem que acontecer na nossa vida. Nós muitas vezes sentimos-nos culpados por muitas coisas e há coisas que não nos deveríamos sentir culpados. Nós não podemos carregar nem a nossa culpa sempre e nem podemos também atirar a culpa para os outros. Às vezes temos que analisar as coisas de forma coerente e assertiva para ver se realmente nós poderíamos ter feito alguma coisa mais ou poderíamos ter feito as coisas de outra maneira, mas não podemos de maneira nenhuma carregar a nossa culpa
a nossa culpa eternamente. Não podemos. E não podemos estar sempre a dizer, mas eu podia fazer outra coisa. Fez-se. Fez-se aquilo, não se deveria ter feito, não se fez aquilo e deveria ter feito, mas não vale a pena estarmos sempre a olhar para nós e a carregarmos essa culpa. Essa culpa tem de sair. A culpa é algo que é criado por nós, pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Mas nós podemos tratar a culpa com a nossa razão, com a nossa observação. Olharmos melhor os factos, sejam eles quais forem, darmos mais atenção aos factos, sejam eles quais forem, para não sentirmos essa culpa e não a levarmos connosco muitas vezes até ao fim da nossa vida e para além da nossa vida, o que é muito mau. Sentir-se culpado, seja do que for. Às vezes, há acontecimentos que se têm que dar e nós temos que aceitar esses acontecimentos, sejam bons ou maus. E é como eu estava a dizer, às vezes uma discussão enorme com outra pessoa ou uma situação desagradável, as coisas nunca acontecem por acaso, têm um motivo para acontecer e é melhor analisar esse motivo, o que originou ou porque nós não aceitamos esse motivo que originou que originou aquele conflito e depois, de alguma forma, ou aquele problema, e de alguma forma nós sentirmos culpados. Isso não é bom, nós nos sentirmos culpados pelas coisas que acontecem e que são normal acontecerem na nossa própria vida e na vida de uns e de outros. Ninguém tem culpa porque não chegou a tempo, ninguém tem culpa porque não pôde salvar alguém, ninguém tem culpa porque se descontrolou a determinado momento e disse as coisas que não devia ter dito ou fez as coisas que não devia ter feito. Ninguém tem culpa porque isso é próprio da vida acontecerem essas coisas. É próprio da vida nós cruzarmos com pessoas muito boas, mas é próprio da vida também nos cruzarmos com pessoas muito más. É próprio da vida cruzarmos com situações horríveis que nos provocam uma dor profunda, como também é próprio da vida nos cruzarmos com algo maravilhoso que nos dá alegria, que enche o nosso coração cheio de alegria e de alguma felicidade. Nós devemos ter sempre consciência que a tristeza, quando funciona, a alegria está a dormir. Quando é a alegria a funcionar, a tristeza está a dormir. Portanto, nós temos que ter consciência que o facto das coisas se darem não é culpa de ninguém. Eu estou a arranjar uma máquina, de repente estrago o motor. Não é culpa. É simplesmente algo ao que eu não prestei atenção, ou a matéria não estava em condições, ou como eu idealizei não estava em condições. Mas eu não vou carregar essa culpa. Eu vou, para a próxima vez, em que me vir numa situação idêntica, vou tratar as coisas melhor, com mais atenção. Não vou sentir culpa por causa disso. Não vou sentir culpa por... Nós não devemos sentir culpa por alguém ficar zangado connosco ou nós com alguém. Não. As coisas na vida têm de acontecer. O bom e o mau. As pessoas têm que às vezes aprender a aceitar as tristezas, as angústias e as coisas que não dão certas. E têm que as compreender e vivenciar. Porque se não vivenciá-las e se carregarem uma culpa, elas ficam doentes. E para não se carregar essa culpa, o melhor que temos a fazer é compreender porque é que as coisas aconteceram. Porque é que se deu aquilo. Porque é que aconteceu naquele momento, no momento menos esperado. Porque é que aconteceu. Porque é que se deu aquele acontecimento. Porque é que aquela ação decorreu. Temos que perceber porque é que a ação em si decorreu. Qual foi o início da ação? Qual foi a essência da ação? O que é que nos trouxe? Trouxe só desvantagens ou também nos trouxe algumas vantagens? Em vez de pensarmos que a culpa é a nossa e vivermos constantemente com uma culpa que
não é de ninguém, no fundo, é as circunstâncias da vida. Nós não aceitamos os fatores negativos da vida, não aceitamos a tristeza, não aceitamos a angústia, mas nós temos que viver todas essas fases para encontrarmos o equilíbrio mental, espiritual e físico. Porque se não vivemos essas fases, nós estamos sempre em desequilíbrio. Então a culpa aqui não é de ninguém. Não há culpa. A culpa é algo criado pelas vibrações que os homens emanam, acusatórias. E também é algo criado pela informação que nos é dada a nível da sociedade, que nos temos que comportar de tal forma, ou que temos que fazer as coisas de uma forma que agrada a todos. Não pode. Nós primeiro temos que fazer a nossa evolução, temos que viver esses contrários e esses contrastes, temos que perceber esses contrastes para que nós, mas não podemos ficar com culpa, para que nós possamos crescer e evoluir e para que nós possamos chegar onde temos que chegar, porque só assim é que evoluímos. Que culpa têm vocês de ficarem doentes? Foi porque se alimentaram mal, fizeram isto mal, fizeram aquilo mal. Não, não é por isso. Vocês também podem fazer tudo bem e ficar doentes. A doença às vezes é uma chamada de atenção dos nossos comportamentos morais e espirituais, dos nossos comportamentos com os outros. Então vamos analisar assim e não vamos logo dizer, eu estou assim porque a culpa é minha. Não, há pessoas que ficam doentes sem terem culpa nenhuma. Às vezes poderá ser, mas também não é motivo para termos culpa. Quando como tu dizes, Liliana Coutinho, nada acontece por acaso. E quando algo é consequência dos nossos atos, aí já não é por acaso. Ora, vamos lá ver. Quando algo acontece por consequência dos nossos atos ou das nossas atitudes, quer dizer que nós temos que evoluir, que estamos num patamar que chega. Precisamos aprender um pouco mais para irmos para o patamar seguinte. E as pessoas têm que pensar assim, sentir assim, para se libertarem de muitas culpas que têm. Muitas vezes as famílias não se entendem, há sempre um que é culpado. Porquê que um é culpado? Não há culpa de ninguém. Simplesmente não se entendem. Então o que é que temos que fazer? Temos que fazer algo para que todos possam entender. Tem que haver compreensão, tem que haver diálogo, mesmo quando alguém não quer dialogar. Nós temos que dar tempo a essa pessoa. Olá, Abelcina, boa noite. Nós temos que dar tempo a essa pessoa para essa pessoa também saber digerir aquele acontecimento. Mas isso não tem como consequência nós carregarmos aquela culpa por toda uma vida. As pessoas às vezes sentem-se culpadas por coisas às vezes que elas não têm o controle. Uma coisa é eu poder evitar alguma coisa, imagina, de propositadamente e conscientemente eu faço, não evito. Mas mesmo assim, aí a culpa é muito ligeira. Pode haver em mim uma revolta por eu ter feito. É diferente. Eu só tenho que entender porque é que eu quis fazer aquilo que não deveria fazer. Se eu entender isso, eu, para a próxima vez, já farei de uma maneira mais assertiva e de uma maneira que não prejudica e não atinge ninguém. Portanto, já não faço ninguém sofrer e nem eu sofro. Nós temos que ter essa consciência sempre para que possamos então viver uma vida mais tranquila. Ninguém tem culpa de uma criança morrer, ninguém tem culpa de um adulto morrer. A morte é uma coisa natural, vai acontecer, seja a quem for. A doença é uma coisa natural, vai acontecer, seja a quem for. A zanga em si e os maus momentos são naturais, vão acontecer, seja a quem for. Nós só temos que, quando estamos a viver esses momentos,
pensarmos, refletirmos, analisarmos e vermos o que é que eles podem acrescentar de bom a nós, o que eles podem acrescentar de bom aos outros, ou são neutros. Então, nós, na próxima vez, já teremos mais consciência. Porque às vezes as coisas acontecem da nossa inconsciência ou do nosso foco ser só focalizado naquela direção. Não entendermos que existem várias direções que nos poderão atingir e que nós vamos passar por essas várias direções. Quando nós sentimos culpa, nós queremos assumir uma coisa que não é normal assumir-se. Queremos assumir, de qualquer forma, queremos assumir que somos os senhores do mundo. Os senhores das coisas, controlamos tudo. Nós não controlamos tudo. Não controlamos tudo. E controlamos muito pouco as coisas. É por isso que carregar uma culpa pela vida adiante traz sofrimento, traz dor, traz melancolia, às vezes traz a depressão e outras vezes traz um desequilíbrio constante em nossa vida. Então, nós temos que nos aperceber. É como, por exemplo, um ato estar sempre a repetir-se na nossa vida. Qualquer coisa, não interessa, repete-se na nossa vida. Nós temos que perceber porque é que se está a repetir tanto aquele acontecimento. Das diversas formas que ele está a acontecer, porquê? Qual é a origem de estar a acontecer tanta vez aquele acontecimento? Então é porque nós não refletimos sobre ele, não o trabalhamos. É porque nós, de alguma forma, não conseguimos ver a essência daquelas coisas. Às vezes nós enlouquecemos por momentos. Às vezes nós nos iludimos por momentos. Isso acontece, é próprio do ser humano e da evolução do ser humano. Então, nós temos é que perceber até que ponto é que nós podemos melhorar no sentido de realmente conseguirmos aceitar, seja bom, seja mau, o acontecimento, a ação, as palavras, aceitá-las, compreendê-las e resolvê-las. Nunca transportarmos uma culpa uma vida inteira. Há pessoas que transportam uma culpa a vida inteira. Todos nós iremos ter sempre até ao fim da nossa vida, ou iremos sempre a agradar a alguém ou a desagradar a alguém. Isso é próprio da vida, isso é lei da vida, é natural na vida. Agora, quando nós temos ódio, rancor, inveja, ciúmes, aí também não nos dá para ter culpa tendo essas coisas todas. Mas quando temos isso, é que nós temos que se preocupar. Nós não estamos bem. Precisamos de alcançar uma certa estabilidade. Precisamos de alcançar um certo compromisso connosco próprios. Então há que fazer esse trabalho. E não é preciso ser-se um grande conhecedor das coisas, é preciso saber-se viver. Então aí é preciso mesmo sabermos viver a vida, para que não possamos sentir tanta a culpa. Porque a culpa corrói, a culpa dói, a culpa destrói. E nós não podemos deixar que esse sentimento se apodere de nós, porque se apoderar de nós, evidentemente que o resultado será sempre mais negativo. Nós, às vezes, só temos que perceber se realmente nós queremos ou não queremos crescer, queremos ou não queremos evoluir, se nós queremos ou não queremos chegar lá. Isso é que é importante para nós. Agora, nós sabemos que o nosso caminho não vai ser sempre positivo, não vai ser sempre fácil, que o nosso caminho não vai ser sempre como nós queremos. Existem variantes que nós vamos ter que passar. Existem coisas que nós vamos ter que vivenciar. Então, ao vivenciarmos essas coisas, ao passarmos essas coisas, nós temos que ter consciência que não vale a pena carregar uma culpa.
Mas essa frase surgiu mais no contexto de muitas vezes nós dizermos não às pessoas, ou nós dizermos, não termos aquela forma. Quando nós conversamos e nos convidamos uns aos outros a fazer, seja lá o que for, nós temos que ter o cuidado de o fazer sempre em consonância com o que é melhor para todos. Então, nós o fazemos com uma determinada paz e nós sabemos que tudo o que fazemos ou tudo o que pedimos para fazer tem sempre uma resposta negativa ou uma resposta positiva, tanto que às vezes as pessoas dizem umas para as outras, pá, não custa nada pedir, o não está garantido, o sim é a conquista. Portanto, isso não nos pode levar à revolta e nem nos pode levar ao momento de nós sentirmos uma culpa. Porque assim, por exemplo, estamos a gerir um negócio e de repente as coisas começam a correr mal e nós temos a tendência a dizer, mas foi culpa minha. Não, não é culpa de ninguém. Às vezes, as circunstâncias em que planeamos o negócio, elas se vão alterar. E nós temos que estar disponível para essa alteração. E essa alteração pode ser negativa. Então nós temos que ter uma força enorme, uma consciência enorme, para levarmos por diante as coisas e não desistirmos logo. Às vezes nós cometemos erros crassos, então vamos estudar os nossos erros, vamos ver qual é a sua origem. É de origem interior, é de origem racional, é de origem espiritual ou é de origem social? Nós temos que perceber a origem para podermos realmente tratarmos a nós próprios, tratar o mal pela raiz. Nós temos que perceber isso. E se percebermos isso, nós vamos nos sentir muito mais felizes e vamos nos sentir muito mais equilibrados e muito mais em paz. Portanto, não vale a pena nós sentirmos a culpa pelas coisas que já passaram, que não se podem resolver e estar-nos a martirizar. Não vale a pena nos zangar porque alguém nos disse que não ou porque alguém não atendeu a nossa pretensão. Temos que alterar. Então, há que saber alterar. Nós vamos alterar essa pretensão. Então, não a idealizamos daquela forma. Vamos idealizá-la de uma forma mais realizável, de uma forma mais construtiva, de uma forma mais saudável, para assim nós podermos estar de bem connosco e de bem com todos aqueles que de alguma forma vão convivendo connosco, vão cruzando o nosso caminho, de alguma forma vão estando connosco. Às vezes nós não sabemos tomar atitude. Muitas vezes por medo e por receio, nós não sabemos tomar a atitude mais coerente, a atitude mais certa. Às vezes queremos dizer que não, mas por receio que fiquem zangados connosco, ou por receio que não aceitem o nosso não, nós não dizemos e dizemos que sim. Isso nos traz um mal-estar, um desconforto. Nós temos que aprender que tudo tem um tempo e às vezes nós não estamos no tempo do outro e não estamos no tempo do tempo, estamos no nosso tempo. Então nós temos que ter muito cuidado em fazer as coisas no nosso tempo, não no tempo dos outros, não no tempo dos outros, não no tempo que nos cerca, mas no nosso tempo, o que o nosso coração nos diz, o que a nossa mente nos diz. Muitas vezes as relações humanas, sejam elas de índole de amizade, afetuosas, amorosas, são complicadas. Às vezes as coisas parecem tão erradas, mas na vida quem não arrisca não petisca. Diz um provérbio popular. E é verdade. Se nós não quisermos arriscar, nós não vamos conseguir obter. Nós não podemos estar sempre a pensar, mas eu não sou capaz. Porque depois aí vem, a culpa é minha. Não.
Mas eu não sou capaz porquê? Ou eu não quero esta situação porquê? Ou eu não quero viver aquele momento porquê? Eu tenho que saber responder esses porquês a mim próprio. Nós temos que saber responder a nós próprios esses porquês. Porque se não soubermos responder a esses porquês, nós pensamos sempre, muitas vezes, que nós somos os culpados. Mas os culpados de quê? De alguma coisa. Nós às vezes até pensamos que já não valemos nada. Mas não valemos nada porquê? Nós ainda estamos vivos, com mais saúde, menos saúde, estamos cá, nós vamos campeando a vida, ainda há muita vida, muito caminho por palmilhar. Portanto, há um tempo certo para que as coisas aconteçam. Há um tempo que é muito nosso. E é nesse tempo que as coisas vão acontecer. Nós às vezes pensamos, agora está no meu tempo certo. E esquecemos que não resolvemos determinados assuntos, que não fechamos determinados ciclos, que não fizemos determinadas coisas. Então, aquele não é o tempo certo. O tempo certo que nós sentimos com o nosso coração, com a nossa alma e com a vibração da própria vida. É o tempo certo. Quando me fazem uma pergunta e eu tenho que dar uma resposta, eu nunca dou logo uma resposta. Eu digo, dá-me um tempo que eu depois dou uma resposta. Porquê? Porque é preciso analisar vários fatores, é preciso analisar todas as coisas que estão a envolver aquela pergunta para se dar a resposta. Para se dar uma resposta assertiva, uma resposta que vá auxiliar, não é que vai ao encontro do gosto da pessoa, mas que vá auxiliar uma resposta que seja válida. Às vezes, outras vezes, nós damos a resposta, mas não olhamos como está a situação psicológica, a situação emocional, a situação a nível de sentimentos daquela própria pessoa. E se não analisarmos, por mais que nós estejamos a dar uma resposta, essa não será a resposta mais adequada. Hoje, os tempos não são como ontem, nem como antes de ontem. Hoje os tempos são diferentes. Então nós temos que aprender a viver segundo o nosso tempo e não só a viver, como a atuar segundo o nosso tempo. Não vamos buscar o passado das coisas para justificarmos as nossas percas ou para justificarmos as demoras dos acontecimentos das próprias coisas. Nós às vezes temos muita pressa de atingir determinado objetivo. Quem muito sobe rapidamente, depressa a queda se dá. É por isso que precisamos solidificar as coisas. Temos que solidificar todas as coisas. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa visão, toda a nossa observação tem que ser solidificado para que nós possamos atingir a plenitude da nossa própria evolução e do nosso próprio conhecimento. Nós temos que atingir aquela base sólida para depois começarmos a progredir noutras áreas, noutros lugares, noutros sítios, noutros tempos. Porque nós temos o nosso próprio tempo que se vai modificando conforme a nossa maturidade, conforme o nosso conhecimento e conforme a nossa dedicação e conforme a nossa forma de vermos e sentirmos as coisas. Temos que ter essa consciência. Só assim é que nós podemos ultrapassar todos os momentos, muitas vezes horríveis, que passamos pela nossa própria vida. E não temos que culpar ninguém. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. As pessoas todas cometem erros. E as pessoas todas precisam de emendar os seus erros, de os alterar, de não os voltar a repetir. E é através dos erros que todos nós vamos aprendendo. Às vezes, através das coisas desagradáveis e dolorosas, nós vamos aprendendo. Às vezes, através de momentos de grande felicidade,
nós também vamos aprendendo. Nós estamos constantemente a aprender desde que nascemos até ao momento em que deixamos esta terra. E é preciso, então, certas coisas nós modificarmos, nós trabalharmos essas coisas para não nos sentirmos culpados daquilo que não fizemos ou que devíamos ter feito. Mas será que devíamos mesmo ter feito? Mas será que não fizemos? O que é que fizemos? Então, o que é que fizemos para substituir aquilo que não fizemos? Será que não fizemos nada? É essa a observação que nós temos de ter. É essa consciência para nós podermos debelar e ultrapassar obstáculos. Por isso, tira a tua culpa e analisa porque é que tu te sentes tão culpado e deixa de sentir culpado. E isso equivale também à revolta, à não aceitação. Às vezes, eu não digo raiva, rancor, mas é isso mesmo. A raiva e o rancor, o descontentamento por nós não termos vivido situações no passado. Parece que não tivemos a oportunidade. Será que não tivemos? Ou nós não estávamos no nosso tempo, quando quando deveríamos dar aquele passo, não estávamos encaixados no nosso tempo e nós não o temos. Nós temos que aprender sempre a observar e temos que aprender a aceitar que a vida é feita de coisas muito boas, mas também é feita de coisas muito más. E todos nós não estamos isentos de passar por essas coisas muito más e de passar por essas coisas muito boas. Nós todos temos a oportunidade de chegar a esse patamar sólido para que nunca possamos ter nenhuma queda, mas para que possamos subir na escalada da vida material, na escalada da vida emocional, na escalada da vida social, na escalada da vida da nossa própria espiritualidade, do nosso próprio ser. Nós temos tempo para chegar onde temos que chegar. E nem todos têm que chegar ao mesmo sítio que uns chegam e que outros chegam. Nós temos que chegar ao nosso porto de abrigo. Sempre. Não é ao porto de abrigo dos outros. Os outros chegarão com o seu próprio tempo também. E se nós fizermos isso, nós vemos que há muitas coisas que se resolvem na vida. Não só na nossa vida, mas na vida daqueles que nos rodeiam. Há muitas coisas que conseguimos dar, efetivamente, a volta. Há muitas coisas que nós conseguimos adquirir. E há muitas coisas que nós nos sentiremos muito abençoados e que nós próprios atiramos com a nossa bênção para aqueles que nos rodeiam, e aí se cria uma energia proativa, uma energia que resolve realmente o problema, a angústia, o sofrimento, o nosso estado de espírito. Vamos lá, então, conseguirmos perceber as coisas como elas são e não como nós pensamos ou queríamos que elas fossem. É como elas são. E na vida vive-se sempre momentos de grande sofrimento e momentos de grande alegria. E vivem-se sempre momentos neutros. E nós precisamos de perceber isso mesmo para nós, então, chegarmos àquele patamar. Ao patamar desejado, ok? Pronto, fico-me por aqui na reflexão e vamos passar à oração. Já sabem que só volto terça-feira, está bem? Vamos lá. Nestes dias de energia mais forte, que nos possamos deixar envolver por essa energia. Possamos ter consciência de todas as coisas que temos que fazer
e daquelas que não temos que fazer, para não sobrecarregarmos o nosso próprio eu, a nossa consciência, o nosso cérebro, o nosso corpo. Que possamos sonhar livremente, acordados mesmo, mas que possamos sonhar sonhos realizáveis, para que a nossa vida brilhe e para que não estejamos tanto tempo parados. Por isso, nós vos invocamos seres nossos amigos, energias nossas que têm ligação connosco, e vós, a grande espiritualidade, vos invocamos para que os nossos lares, os nossos corpos, os nossos seres, a nossa essência, os nossos familiares, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, possam também ser fortificados na sua esperança, na sua fé, na sua caridade, no seu amor, no seu próprio tempo. Que possamos transmitir a compreensão necessária para que todos possam utilizar essa compreensão necessária. Também, hoje, pedimos, não é pedir, estamos preocupados com muitos irmãos nossos doentes, que estão acamados, que estão em lares, que estão em hospitais, com muitas famílias cansadas de tanto sofrimento. Nós gostaríamos, e era nosso desejo, que vós, queridos amigos, visitasseis essas famílias, esses doentes, e que pudesseis todos vós emanar sobre eles a vossa energia maravilhosa e curativa, a vossa energia de amor, para haver uma maior suavidade. Também não podemos esquecer aqueles que estão perdidos, que foram roubados, aqueles que de alguma forma desistiram da própria vida, aqueles que foram assassinados, aqueles que foram torturados, e continua sempre no ciclo da vida isso a acontecer. Nós também gostaríamos que eles fossem visitados por vós e que a essência deles fosse desperta para que eles possam de alguma forma se encontrar aqui e lá, para que possa haver um maior equilíbrio em todos os lugares e para que ninguém fique esquecido, para que não haja exceções, para que todos os caminhos tão parecidos e tão iguais que vão dar ao mesmo patamar possam ser abençoados, para que todos os homens, mulheres e crianças possam ser tocados no seu coração, na sua mente e na sua essência. E para que, de alguma forma, o mundo possa parar um pouco, ou seja, as pessoas que habitam o mundo possam parar um pouco para refletir, para repensar e para se redescobrir e para se reconstruir. Então que todos sejam tocados na sua essência, no seu coração, no seu corpo, na sua vida. Nós também hoje queremos agradecer, de alguma forma, todo o tempo. Queremos agradecer ao tempo, ao espaço, à vibração, aos elementos, aos elementares. Queremos agradecer a vós, amigos espirituais, que durante todo o tempo da nossa existência aqui na Terra nos acompanhais e que muitas vezes nós não fazemos um esforço para vos ouvir, para vos escutar, não fazemos um esforço para vós nos abraçardes. Então, que todas essas coisas possam acontecer. É nosso desejo, é nossa convicção, é nossa fé, nossa esperança, é o nosso momento de liberdade. Bem-haja a todas as forças e bem-haja a todos os homens, mulheres e crianças. Amor e gratidão para todos eles. E pronto, estou por terminada a jornada de oração de hoje. Espero
tenha sido agradável para cada um de vocês e espero que cada um de vocês tenha a certeza. Espero que cada um de vocês atinja um determinado patamar, porque está na altura de todos crescermos. É uma nova era em que todos temos que crescer. Não podemos ficar mais tempo sentados à sombra da maçonalheira. Temos que, evidentemente, crescer. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um de vós seja concedido o que lhes for devido e que a cada um de todos seja concedido o que lhe for devido. Até terça-feira, amor e gratidão para todos vós, um abraço fraterno meu para vocês e a energia do grande amor, do amor mais puro, todo o amor, vos toque na vossa essência, na vossa mente, no vosso coração, no vosso corpo e na vossa vida. Bem-aja, até terça-feira.